Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos à noite de encerramento da nossa queridíssima e amada Mostra Sururu de Cinema Alagoano. Eu sou Elaine Lima, também conhecida como Elaine a Atriz, e aqui ao meu lado eu tenho a Roberta Rafael, nossa intérprete de Libras, porque essa mostra é acessível. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa mostra. Afinal de contas, eu sei que tem muitos diretores assistindo e isso é uma grande oportunidade para novos jobs e trabalhos, para garantir. Porque além de tudo, além de uma atriz de comédia, eu sou uma atriz de TikTok. E de drama. Sentiu daí, né? Não? Esta edição da Mostra Sururu é uma realização do Fórum Setorial do Audiovisual Alagoano, com produção da Samba Caetá Produções e patrocínio do Sebrae Alagoas, além do incentivo do prêmio Elinaldo Barros por meio da Lei Aldir Blanc Alagoas. Gente, foi uma semana daquelas, hein? Mais uma vez, vivenciamos uma sururu online, em casa, que nos surpreendeu, mas que possibilitou atravessar nossas tradicionais salas de exibição, do Arte Pajuçara para janelas de todo o mundo. Além das intervenções que levaram a sururu para a comunidade da capital. E foi tão lindo! Embora cheios de saudade da sala de cinema, esta edição sim, foi histórica. Tivemos uma semana inteira de oficinas, formações, debates, exibições, videoclipes, filmes online. Foram muitas atividades. E em um ano mais que especial, no centenário do Cinema de Alagoas, celebramos o nosso sururu, nossa fonte de riqueza, que vem do solo fértil dos mangues das lagoas de Alagoas. Reconhecendo o valor do que brota da nossa terra. São 100 anos catando nesse mangue. E agora, só o futuro nos espera. Sendo assim, a Mostra Sururu tem a honra de homenagear os 100 anos de cinema em Alagoas, mas também trazer à memória nossa maior riqueza, os nossos. Os alagoanos de cinema, os ilustres que encantaram, mas seguem iluminando as nossas histórias. Elinaldo Barros e Pedro da Rocha são novamente homenageados pela Sururu. Para os dois, realizamos homenagens em vida, e eles sempre foram merecedores. Agora que ficamos com a herança desses seres especiais, vamos trilhar essa homenagem ao centenário também celebrando a existência de pessoas como eles, guerreiros incansáveis pelo cinema alagoano. Homenageamos a existência de Elinaldo e de Pedro e a imensurável contribuição à cultura de Alagoas, que os dois proporcionaram. Como também celebramos os 100 anos desse cinema, que é tanto deles, mas também é nosso. Com carinho e muita saudade, Mostra Sururu. Vamos assistir a homenagem? Em 1919, um jovem italiano desembarcava no velho cais de Araguá, com a finalidade de promover uma exposição de fotografia em esmalte. Era Guilherme Rogato, que no começo daquela década havia desembarcado ainda menino, com 12 anos, no Porto de Santos, junto com os pais imigrantes que tentavam a nova vida no Brasil. Depois da exposição, ele tomou de volta um navio e 2 anos depois retornava a Maceió, com o propósito de instalar um ateliê de fotografias na rua 15 de novembro, 89, atual Rua João Pessoa. Na sua estada, Rogato trouxe na bagagem máquinas de cinema e procurou rodar um filme em Alagoas. Ao contrário do que ocorreu com alguns filmes pioneiros realizados no Brasil, que imitaram os trabalhos dos irmãos Lumière, captando a chegada de um trem à estação ou a saída dos operários de uma fábrica, Rogato filmou o Carnaval de Rua e a inauguração de uma ponte no município de Quebrangulo. Os dois curtas, intitulados Carnaval de 1921 e a inauguração da ponte de cimento em Vitória, foram exibidos ao público maceioense no dia 7 de abril de 1921 no Cine Teatro Floriano.
mesmos sentimentos, assim, desde a primeira vez que eu li sobre Rogato, de curiosidade, de admiração. Para mim é muito valioso. Em relação a essa efeméride dos 100 anos do audiovisual de Alagoas, eu diria que é uma história de algumas chispas luminosas e grandes hiatos de anos e às vezes até décadas sem produzir um único filme. Até o ano da graça de 2003, quando fundamos a ABD Alagoas, Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, Secção Alagoas. Livrai-me dessa maldita seca! Aldo era uma pessoa muito querida entre todas as pessoas. Então queremos ressaltar isso. E eu digo uma coisa assim, se o paraíso existir, ele deve ter um lugar especial para os mestres, né? E no lugar especial dos mestres, com certeza tem um lugar especial para Elinaldo. Todo o trabalho de Elinaldo está registrado, em grande parte, nos seus livros. Por exemplo, eu estou aqui Pelos Caminhos do Cinema e Outras Veredas, que foi o último livro lançado pelo Elinaldo. Quem poderia imaginar que das brincadeiras de um garoto, né, imitando os personagens do cinema, dos filmes de cowboy, pudesse vir uma paixão tão forte, né, tão intensa, que foi capaz de tomar conta, né, de transbordar na vida de um adulto por toda a sua existência. Então, essa foi a relação do Eli, que começa ainda cedo, e desse Eli jovem que frequenta os cinemas de bairro de Maceió, e é a partir dessa experiência de espectador arrebatado, digamos assim, pelo cinema, que ele se torna um adulto defensor de bandeiras muito importantes para o cinema em Alagoas, né? Principalmente na questão da formação de público, na educação do olhar para o cinema, porque foi ele que insistiu, que resistiu com o cinema de arte em Alagoas, né? Aqui em Maceió propriamente, trabalhando com produções a partir de uma visão de diversidade cultural. Então, Elinaldo sempre foi um defensor, né, desse cinema de arte, e a partir daí ele começa a fazer uma conexão com essas novas gerações, né? E ele passa a ser, por meio do que escreveu, esse elo entre o que foi o passado do cinema, né, com a geração, por exemplo, do Super 8 aqui em Alagoas, né, até chegar às novas gerações. Então ele faz uma espécie de uma ponte cultural entre esses dois tempos, né, entre essas gerações diferentes, e incentiva, né, com toda a sua produção de pesquisador, de cronista, de comentarista também sobre filmes na TV, ele incentiva a produção, a continuidade da produção de filmes aqui em Maceió, né, e também até em Alagoas, se torna uma referência, né. Elinaldo Barros foi a primeira pessoa que se deu conta e arregaçou as mangas para registrar uma memória do audiovisual produzido em Alagoas. Para você ter uma ideia como era o Elinaldo, quando um filme meu era premiado, ele fazia questão de exibir na sessão de arte. E não era um dia só, não. Ele fazia questão de exibir durante um mês, todos os sábados, antes do longa-metragem programado. Esse trabalho de registro dessa memória é uma coisa fundamental para qualquer cinematografia, de qualquer lugar.
E não é diferente aqui em Alagoas. Felizmente, hoje, pessoas como a Larissa Lisboa, que faz um trabalho muito importante no Alagoar, com muito critério e muita competência, continua esse tipo de atividade. Mas foi o Elinaldo que primeiro se deu conta dessa importância, e por isso fica aqui a nossa homenagem à sua querida memória. A cidade e os festivais. Situada à margem do Rio São Francisco, ergue-se com seus traços coloniais a cidade de Penedo, distante 184 quilômetros da capital de Alagoas. É o maior cenário barroco do estado, com seu casario colonial. Cidade dos sobrados, como afirmou o sociólogo Gilberto Freire. Após a inauguração da ponte rodoferroviária sobre o São Francisco, ligando os estados de Alagoas e Sergipe, Penedo sentiu um acentuado declínio econômico e um imperdoável esquecimento. A ponte desviou todo o grande tráfego dos que tomavam as balsas para a travessia do rio. A cidade deixou de ser um formidável ponto de convergência. Preocupada com a sua importância histórica, sua beleza e valor cultural, caídos num repentino e quase fatídico ostracismo, a professora Solange Bernardes Lages, à frente do Departamento de Assuntos Culturais da Secretaria de Educação e Cultura, criou o primeiro Festival do Cinema Brasileiro de Penedo, ocorrido em 8 edições consecutivas, que contemplou os realizadores de produções em Super 8, como também em 16mm e 35mm. O evento visava soerguer a cidade nauta, berço de história e arte. E a partir do festival, Penedo deixava o limbo do esquecimento e, aos poucos, revigorantes transfusões em suas veias econômicas passaram a lhe dar novas forças. Esse texto está em Panorama do Cinema Alagoano, de Elinaldo Barros, que é um livro indispensável a todos que quiserem conhecer a história do cinema em Alagoas nesse século. Uma curiosidade é que este livro é de autoria de Elinaldo Barros e a apresentação é de Pedro da Rocha. Ambos tinham foco no cinema. Elinaldo na crítica. E como professor, foi também um divulgador do que melhor se faz em cinema através de sua sala de aula, e também criou a seção de arte, onde ele pôde formar um novo público para os cinemas de nossa cidade e de nosso estado. Pedro da Rocha, Pedrinho, respirava cinema, e Pedro, ao lado de Vera está aí para dar continuidade a esse trabalho. Eles têm um acervo precioso em matéria de filmes, de cartazes antigos, de documentos. Lá se encontra no escritório de Pedro, se tem grande parte da história do cinema alagoano neste século. Então aqui o nosso cantinho virou um cantinho de trabalho, de pesquisa, de lazer, de prazer, de tudo. E várias vezes a gente recebeu os amigos aqui no nosso cantinho e ele deixou tudo isso aqui.
maravilhoso, assim, deixou um acervo lindo, maravilhoso, que ele várias vezes disse, o que você vai fazer com tudo isso? Eu disse, tudo isso é meu, tudo isso foi feito para mim, então tudo isso é meu. Depois eu divido um pouquinho com alguém, mas por enquanto esse cantinho é meu e tudo isso é meu. E eu amo esse canto, amo esse lugar, é um lugar de paz, de tranquilidade. E as lembranças aqui vai ser muito, muito forte, sempre. Ele aprendeu cinema em Junqueiro. E o Teatro São José, que é o grande xodó dele. É tanto xodó dele que ele, quando fizeram a restauração agora, 3 anos atrás, ele abriu uma mostra de cinema lá para ele, para o povo, né, para as pessoas lá. O Pedro gostava muito de fazer esses filmes populares, né? Eu e ele. Porque, assim, desses filmes que a gente fez, geralmente não tem recurso, né? Geralmente a gente não tem recurso para isso. Como é que se diz? A gente ganha um edital e fazia uns 3 ou 4 filmes com o edital. Sempre foi assim. E olha que a gente só ganhou 2 editais, né? Mas sempre quando a gente ganhava dinheiro fazendo nossos trabalhos por fora, quando a gente pegava um trabalho grande, a gente deixava sempre um recurso para fazer algum trabalho extra. Ou fazia o trabalho e já ia fazendo as imagens de cobertura, fazendo depoimentos de outros. Quando ele saía para gravar alguma coisa, um trabalho para sobreviver, vamos dizer o seguinte. E outro trabalho era por prazer. Então a gente fazia em parceria. A gente fazia o trabalho para sobreviver e por prazer os trabalhos com os mestres de Folguedos, com a cultura popular, com a parte das religião e tudo. E a parte da história, que Pedro gosta muito de história. E para brincar um pouquinho, ele dizia, vamos fazer um pouquinho de fantasia, que são os filmes que é feito com a Márcia Mariá e os meninos, que são filmes testes. Ele dizia, vamos estagiar um pouquinho, minha gente. Vamos estagiar um pouquinho. Só que esse estagiar, não é estagiar assim não, é estagiar fazer o filme. Porque assim, a nossa casa foi feita de cenário várias vezes. Chegou um ponto que eu disse, meu filho, não aguento não de montar a casa e montar a casa. Não tenho mais idade para isso não. Ele não fez mais, porque a condição física do Pedro não permitia isso. E a mulher dele, eu, não sabia operar uma câmera. Porque ele dizia, aprenda, Vevé, aprenda. Eu disse, meu filho, aí é demais. Produtora, maquiadora, figurinista. Fica um livro pronto. O outro está quase pronto, só falta um conto que vai ser escrito a 4 mãos pelas irmãs dele, certo? Para finalizar esse livro. E sobre o filme Impeachment, nós vamos finalizar agora em janeiro e fevereiro. Nós finalizamos esse filme para tipo em abril ou maio a gente lançar esse filme. Quando eu tinha 12, 13 anos, não me lembro bem, meu irmão escreveu um roteiro de teatro com uma peça com um tema social que falava da situação de meninos de rua. E tinha um personagem que era uma criança, de uns 12 anos mais ou menos, e ele viu em mim o biotipo perfeito para fazer esse papel, porque eu sempre fui muito magra e eu usava o cabelo curtinho, não tinha peito, enfim. O menino dizia não sei o que, e a gente se fudendo, morrendo de fome. E isso me marcou. Mas dessa história eu tirei 2 lições, 2 conclusões, que uma foi aí que eu comecei a ter consciência de classe, e a segunda foi que essa foi a primeira vez que eu falei um palavrão, e foi por culpa dele. Mas brincadeiras à parte, eu queria dizer que tudo que eu tinha para dizer para ele eu disse, inclusive dentro de um cinema, que era a grande paixão da vida dele. E ele me deu a honra de colocar no primeiro livro que ele escreveu esse texto que eu escrevi para ele, que era tudo que eu pensava dele e da minha visão da história de vida dele. Isso não tem preço. Então, de onde ele estiver, ele sabe o amor que eu tenho por ele.
O Pedro da Rocha, para mim, eu acho que ele é um cara que foi e é fundamental para a história do cinema alagoano, assim. Eu acho que uma palavra que me lembra muito, assim, me remete muito ao Pedro quando eu penso nele é generosidade. Quando eu comecei a trabalhar com audiovisual e comecei a circular e conhecer gente da área, as pessoas que produziam audiovisual aqui, o Pedro foi uma das pessoas que me acolheu, de assistir meus trabalhos, de conversar sobre, de sempre se colocar muito disponível com relação a equipamento ou a ideia, assim, a conversar. Ele era muito aberto também à conversa. Ele era um contador de história nato. Isso, ele já nasceu contando histórias. Foi lindo de ver a maneira que ele se comportava atrás das câmeras, a maneira, com a tranquilidade que ele conduziu aquele set, com o respeito que ele tinha por todos e por tudo, e a gratidão que ele estava sentindo. Pedrinho, ele estava num momento sublime mesmo da carreira dele. Eu era apenas uma estudante de teatro e tinha um sonho de ser atriz, e ele acreditou nesse sonho e escreveu a personagem Maria Benjamin para fazer parte do filme Em Nome do Pai, do Filho e da Folia, um personagem fictício. E foi a primeira cena de ficção que ele dirigiu. Então ele não tinha dúvidas que aqui existia e existe grandes atores. E ele fazia questão de me tratar como uma grande atriz. Ele sempre falava que para todo De Sica tem uma Sofia, para todo Federico tem uma Anitta, e para todo Pedro tem uma Maria. E isso me deixava muito, muito feliz, porque o meu tratamento com ele era recíproco. Eu tratava ele também como um cineasta importante, porque ele era importante. Ele era um diretor lindo, sensível e amante da sétima arte. E a gente via isso muito claro, esse amor muito claro. A primeira vez que eu vi o Pedro foi em uma entrevista que eu assisti na internet. E nessa entrevista ele falava um pouco sobre o audiovisual aqui de Alagoas. Aquilo foi uma novidade para mim, porque até então eu não sabia, né, que se faziam filmes aqui no estado. Então o Pedro da Rocha, ele foi um dos responsáveis pela minha entrada no campo do audiovisual, né, enquanto realizador. Inclusive um dos primeiros filmes que eu assisti aqui de Alagoas, né, foi um filme dele, foi Memórias de uma Saga Caeté. E alguns anos depois eu conheci pessoalmente o Pedro, fui algumas vezes à casa dele. E essas visitas, né, para mim elas foram como verdadeiras aulas, né, porque o Pedro ele era esse professor, né, também. Eu tenho ele também como um professor, meu. Ele era um cara que conhecia muito, não só sobre cinema, mas também sobre várias outras áreas e, enfim, outros campos artísticos. Então foi algo que me trouxe grande aprendizado. Ele me mostrou que cinema também é coisa de alagoano, né? Então sou muito grato ao Pedro, não só por isso, mas também pelos aprendizados que ele me trouxe, né, que vão para além do cinema, né, que vão para a questão da vida em si. Se o cinema de Alagoas tem essa força, hoje está crescendo, e eu fico muito feliz de ver o quanto que a gente cresceu nos últimos anos. Eu acho que o Pedro é um dos grandes responsáveis por a gente estar onde a gente está hoje, assim. Ele não pensava só no dele, ele pensava assim de que outras pessoas têm que produzir, o cinema tem que crescer. Então eu acho que se a gente chegou onde a gente está hoje, ele é uma peça fundamental disso. Então eu acho que generosidade é uma palavra assim que me remete muito ao Pedro da Rocha. A amizade de Elinaldo com Pedro é uma amizade eterna, né? De amor, de carinho, de respeito. Não é à toa que parece que Elinaldo, quando estava sentindo alguma coisa, ele pegou os acervos dele tudinho e deu pro Pedro. Foi dividindo, né? Foi dividindo as coisas. Acho que para algumas pessoas deu uma parte, pro Pedro deu outra. A gente tem muita coisa de Elinaldo aqui. E, inclusive livros e filmes de arte.
Ele deu a coleção de arte, de filme de arte dele pra gente. Ele ligava, olha, vem aqui, Vera, venha com o Pedro aqui, que eu tenho um negócio pra vocês. Aí quando eu chegava lá, tava os livros, tava a arte dele, tudo. E o Pedro tinha o maior respeito, o maior carinho por Elinaldo. Tanto Elinaldo Barros quanto Pedro da Rocha, eles faziam parte de um grupo de pessoas que parece que vem ao mundo para tornar a humanidade bem melhor. Pedro queria que, assim, com esse tempo da pandemia, o Pedro escreveu os livros, né? Disse, eu já fiz tudo que tinha que fazer aqui em Maceió. Se eu vou comprar um terreno no Junco, no Junqueiro. Aí eu disse, por que você vai comprar um terreno em Junqueiro? Eu disse, porque eu quero só um terreno, só pra eu ter um terreno. Eu disse, não, se você compra um terreno, nós vamos construir, vamos morar lá. Ele disse, você vai morar lá? Eu disse, claro, eu moro em qualquer lugar com você. Eu moro em qualquer lugar com você. Eu não estou com você, a nossa casa é mutante, vai para onde você for, meu filho. Ele disse, não é Vevé? Eu disse, é. Aí ele disse, como é que a gente vai fazer isso? Ele disse, olha, aí começamos a pensar na casa, como seria essa casa construída lá. Essa casa seria construída, essa casa a gente ia fazer um cinema de quintal, que ele queria tanto, um cinema de quintal. Ele estava com os projetos de ajudar os meninos de lá, com tipo oficina de cinema e tudo. Como ele é muito inteligente, ele com pouca coisa, ele dá a aula. Ele não precisa de nada, de quase nada para ensinar alguém. Só precisa só ensinar, né? Que o Pedro era assim. Era o último desejo dele, ir para Junqueiro. Mas não deu certo, né? Ele teve que bater retirada. Bateu retirada e foi virar anjo. Pedro era um gigante, fez muito, realizou muito, fez muito registro também, né? O trabalho dele tinha muito essa sede, essa vontade de registrar a diversidade cultural, personagens, fatos históricos. E o Pedro foi responsável por me incentivar a fazer esse filme citado aqui, o DJ do Agreste. O Pedro, né, me deu muito incentivo, fez edição, me deu câmera, enfim, aquela coisa, vamos lá, faça mesmo e tal. E aí, assim, lendo aqui um pouco, né, me faz assim lembrar de algumas reflexões que eu tenho feito, que eu fiz alguns tempos atrás, quando chegou para mim uma informação assim de que eu seria uma das pioneiras do cinema alagoano como mulher, porque foi uma das primeiras, por exemplo, a receber prêmios lá fora, né? Teve depois Um Vestido para Lia, que teve prêmio de roteiro. Mas isso me surpreende, eu não estou falando isso aqui como, assim, querendo colocar a minha trajetória. Isso me surpreende. Ainda pouca presença de mulheres naquela época, a gente não está falando de tanto tempo atrás, falando de 15 anos no máximo. Nós devemos ocupar esses espaços. E eu faço aqui, eu deixo meu apelo, eu deixo o meu chamado e digo assim, vamos lá, vamos todas nós fazermos mais e ocuparmos mais esse espaço, porque temos direito a eles, para que esses números não sejam mais tão surpreendentes assim. É isso, um beijo grande. Pessoa sem fé é que nem um dínamo queimado, não pode gerar energia. Ele só pode gerar energia se ele acreditar que vai vencer a sua vida. As águas representam o ouro e todos os orixás. As águas foi de onde viemos nós. As águas molharam o pó e o pó se gerou um bolo de barro, do bolo de barro sugeriu o sopro que foi transferido ao homem. Concedemos ao dito rei de Portugal plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão, e tudo praticar em utilidade própria e dos seus descendentes.
tudo declaramos pertencer de direito ao rei e seus sucessores. Hermano Figueiredo. Pernambucano, chegou a Maceió e aqui fixou residência até 2008 e mostrou uma inusitada forma de paixão cinematográfica. Exibir filmes em velas de jangadas à beira-mar. Projeto Acenda uma Vela, exibição de curtas em jangadas pelo litoral de Alagoas, realizado pela Ideário Comunicação e Cultura, com o patrocínio do Ministério da Cultura. Ligado ao movimento cineclubista, produziu em Alagoas o filme Mirante Mercado, média-metragem lançado em 2004, sobre o percurso de uma linha de ônibus de Maceió, repleta de tipos populares, simples, puros e sinceros. Neste ano, deu-se a estreia de Choveu e Daí, curta em 35mm, premiado no Festival de Cinema de Recife, Pernambuco, com o laurel Josué de Castro. Em 2005, a mudança de um tradicional ponto de comércio ao ar livre em Arapiraca, município alagoano, resultou no vídeo A Última Feira. Em 2007, foi selecionado no concurso de roteiros DocTV Alagoas com o telefilme Calabar. O trabalho, com duração de 52 minutos, trata da controversa história do personagem Domingos Fernandes Calabar. Alice Mesquita Jardim fez seu primeiro vídeo em 2007 como trabalho final do curso de Arquitetura, a Paisagem e o Movimento. E em 2008, com o grupo Estudos da Paisagem, formado por professores e alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL, realizou 3 documentários sobre o modo de fazer em Poxim, patrocinados pelo IFAM. Por Dentro e por Fora da Terra, a mandioca no Poxim, Tiras de Imbira, a cor vermelha do Poxim e Coisas que a Terra dá, a taipa no Poxim. Outra realizadora premiada foi Regina Barbosa, que participou da produção de quase todos os filmes dirigidos por Hermano Figueiredo e teve sua primeira experiência como diretora em O DJ do Agreste. O filme, que recebeu o prêmio do Júri Popular da 9ª Goiânia Mostra Curta, conta a história de Paulo Lourenço, dono do Bar do Paulo, local de encontro dos artistas em Arapiraca. Esse é o trecho que consta no livro do Elinaldo sobre a minha trajetória. E falar que em Elinaldo é falar da sua importância incomensurável para a história, para o registro histórico, do registro histórico que ele fez, né? Se hoje nós estamos falando em história do cinema alagoano, muito devemos a esse trabalho que ele fez, essa catalogação. E eu também gosto sempre de lembrar, né, da continuidade da iniciativa da Larissa Lisboa, que de certa forma deu continuidade a esse trabalho, desse registro, dessa catalogação, que mais na frente veio se transformar no Alagoá, né, junto com outras pessoas, mas é muito interessante. Eu acho que Alagoas tem essa riqueza, tem muita coisa do cinema catalogada, isso é muito interessante. Realizadores contemporâneos. Com o fim do Festival de Cinema Brasileiro de Penedo, o fazer audiovisual alagoano não acabou como alguns pensaram. Além dos cineastas já consagrados pelo festival, novos realizadores vêm despontando no circuito cinematográfico alagoano da atualidade. Na transição entre essas duas fases, a moderna e a contemporânea, está a figura de Celso Brandão, que transpôs os tempos e ainda continua atuando no meio.
minha relação com o cinema alagoano, ela tem início quando eu conheço o Almir Guilhermino, na UFAL, né? E quando o Almir começa a falar para mim sobre cinema, ele menciona Elinaldo Barros, né? E eu fico curiosa assim para conhecer um crítico de cinema, né, que acompanhou o Festival de Penedo, né? Eu estava naquele momento no começo da minha faculdade, em 2003. Eu articulei uma palestra com a Almir, com o Elinaldo, na Multimeios do espaço que eu estudava lá na UFAL, e para poder ouvir mais, né, e compartilhar esse momento com as pessoas, né. E depois disso, quando eu tinha alguma atividade, né, para fazer entrevista, para fazer perfil, eu procurava Elinaldo, assim, para poder dialogar um pouco mais com ele, né. Então eu me propus a fazer um catálogo da produção audiovisual alagoana, que também tinha uma ousadia proposta, né, que seria de atualizar o panorama do cinema alagoano, né. Naquele momento eu tinha tido acesso à primeira edição do Panorama do Cinema Alagoano, né, publicada em 1983 através da biblioteca da UFAL, né, que não tinha como adquirir, não tem como adquirir ele até hoje, né, assim como também a segunda edição, lançada depois em 2010. Então eu voltei mais uma vez a falar com o Elinaldo, né, para saber um pouco mais sobre a vivência dele escrevendo Panorama, sobre as pessoas que ele conhecia, como é que eu poderia entrar em contato com essas pessoas. Eu falei com alguns realizadores e convidei também o Elinaldo para a minha banca de TCC, né, e ele esteve lá compondo a banca de TCC com o Celso Brandão e com o Almir Guilhermino. E eu tive o privilégio de mais um presente de poder participar da revisão, né, da segunda edição do Panorama do Cinema Alagoano, né, junto com Simone Cavalcante, né. Esse livro ele foi possível graças à articulação da ABD, né, que somou esforços da UFAL junto com o SESMAC, né, e assim foi publicado a segunda edição revista ampliada do Panorama do Cinema Alagoano. Outra coisa também que eu poderia adicionar é que o Alagoá, ele é um desdobramento, né, desse catálogo que eu produzi na conclusão do meu TCC, né, e sem dúvida ele não seria possível sem a inspiração, né, que vem de Elinaldo Barros. Eu definitivamente tenho o Elinaldo como referência, não só na realização do meu trabalho, mas também no mapeamento, né, da produção audiovisual alagoana que a gente segue fazendo pelo Alagoá. Chega, menininho, chega, menino.
São muitas emoções, não é? A história do nosso cinema é formada por tantas experiências. Uma honra para a produção da Mostra Sururu homenagear o centenário Pedro e Elinaldo. Salve o cinema de Alagoas! Voltamos então à lista de agradecimentos da 12ª edição da Mostra Sururu. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a comissão de curadoria, que esse ano foi formada por Amanda Duarte, Felipe Guimarães e Roseane Monteiro. Obrigada, queridos. Sabemos que não é uma tarefa fácil ficar horas e horas assistindo meio mundo de filme, mas é isso. Agradecemos pela potencialidade depositada no ato de curar. Ao júri oficial desta edição, formada pela pesquisadora e professora Maíra Ezequiel, pela atriz Mayuzi Tulani e pela roteirista e curadora do Cardume de Curtas, Luciana Damasceno. Nossos agradecimentos muito especiais se estendem aos colaboradores do mercado da produção, do laboratório de crítica, das oficinas de atores e trilha sonora, dos debates e todas as atividades que fizeram parte da programação. Os troféus de nossos premiados foram produzidos pelo artista alagoano Jackson Lima e vão conhecer seus novos anfitriões agora. Chegou a hora de conhecer os vencedores da 12ª Mostra de Cinema Alagoana. Mas antes, nós da produção da Mostra Sururu gostaríamos de mais uma vez parabenizar todos os realizadores que escreveram seus filmes e porque nós alcançamos o mundo. E isso é uma conquista de todos. Parabéns! Para dar início, vamos conhecer o videoclipe vencedor do Prêmio de Júri Popular. A votação de júri popular ela foi realizada por meio de troféus distribuídos pelo público no nosso site. Esses troféus de 1 a 5, sobe 2, vai 3, diminui, 9 fora, geraram uma nota para o clipe. Então, além do número de votos, o nosso grande vencedor também recebeu a melhor média de troféus. Simples assim. E o prêmio de melhor videoclipe eleito pelo júri popular vai para... Parabéns ao grande vencedor! Que essa comemoração se estenda a todos os videoclipes selecionados. Foi uma mostra linda de videoclipes. Haja potência, hein? Agora, voltamos à mostra oficial. Vamos conhecer o filme premiado pelo júri popular. Mais uma vez, vamos explicar como funciona esse prêmio, pois é um prêmio de votação do júri popular realizado por meio de troféus distribuídos pelo público no nosso site. Esses troféus de 1 a 5 geraram uma nota para o filme. Então, além do número de votos, o nosso grande vencedor também recebeu a melhor média de troféus. Apenas isso. E o prêmio do júri popular vai para... Parabéns, equipe e realizadores do filme! Vocês realmente engajaram muito nas redes sociais e levaram um prêmio bem importante. Parabéns! Agora, vamos ao prêmio do júri formado pelos integrantes do Laboratório de Crítica Cinematográfica. E eles escreveram um textinho de justificativa. Vamos conhecer o filme vencedor do prêmio Olhar Crítico. Parabéns à equipe do filme! O prêmio Olhar Crítico é muito bonito, né, minha gente? É muito lindo. E agora a gente vai aos prêmios do júri oficial. Mas antes, o júri tem algumas palavras para compartilhar. O júri gostaria de deixar registrado seu apreço e agradecimento ao belíssimo trabalho de curadoria da Mostra Sururu 2021, que foi responsável por uma seleção comprometida, com um olhar para a diversidade e para a multiplicidade estética e técnica do cinema feito hoje em Alagoas.
Sem dúvida, foi uma curadoria que facilitou bastante o trabalho do júri, nos presenteando com uma seleção de filmes que dá dimensão da força e amplitude do cinema alagoano. Vida longa à Mostra Sururu e parabéns a todos que a fazem acontecer. Que coisa linda, né, minha gente? Estamos todos muito emocionados com esse júri e como esse júri é tudo para nós, elas resolveram que 4 prêmios não eram suficientes para contemplar os destaques dessa edição. Por esse motivo, elas concederam 2 menções honrosas. Vamos conhecê-las então? Simbora! Claro que esse júri babadeiro também escreveu uma justificativa, né? Então vamos a ela. Por dar visibilidade à importância histórica, identitária e afetiva das tradições das comunidades quilombolas, o júri oficial da Mostra Sururu concede menção honrosa ao filme Parabéns, Robson e toda a sua equipe. Um viva ao cinema do interior de Alagoas. Vamos à segunda menção honrosa? Agora mesmo. Pelo tema de grande relevância artística e cultural e por tirar da invisibilidade a arte que é produzida e realizada na periferia, o júri oficial da Mostra Sururu concede menção honrosa ao filme Parabéns, Delanison e toda a sua equipe. Um salve para a cultura do rap em Alagoas. Vamos conhecer agora o prêmio de melhor performance. E para isso, vamos ver a justificativa do júri. Pela delicadeza e sutileza estética e poética, pela leveza do gesto, da cena, da linguagem e pela bela performance do corpo e fala, pela abordagem sensível do tema e a evocação da pergunta urgente: pode um corpo gordo dançar? E o prêmio da melhor performance vai para Relato número 1 de Elizabeth Caldas. Parabéns, Elizabeth! Que prêmio lindo! Agora vamos conhecer o premiado na categoria Contribuição Artística. Segundo o júri, pela ousadia da abordagem experimental e o resultado belo, rico e polissêmico que alcança, o prêmio de Contribuição Artística vai para Parabéns, Paulo! Tu é um artista danado, viu? E agora vamos conhecer o filme que foi premiado por sua contribuição política. Para o júri, um entendimento de política enquanto resistência, por dar visibilidade e voz a uma existência silenciada, invisibilizada e punida pela força da personagem. E o prêmio de contribuição política vai para Parabéns, Andréia, parabéns, Naso, vocês merecem o mundo. E agora, vamos conhecer o grande premiado da noite. O melhor filme da nossa 12ª edição da Mostra Sururu, que segundo o júri, pela sensibilidade com que trata uma questão tão importante e urgente da cidade, sem perder o teor de documento e denúncia, mas adicionando uma abordagem poética e afetiva, além disso propõe uma intervenção artística concreta que ultrapassa a dimensão fílmica e sobrevive como uma arte em andamento na cidade, que aguarda por mais desdobramentos enquanto registra e humaniza a memória de um bairro evacuado às pressas. O prêmio de melhor filme vai para
Parabéns, equipe! E que mais filmes denunciem o crime que está acontecendo em Maceió. O cinema é o registro do nosso tempo. Sejamos espaço de memória e resistência. E vocês pensam que acabou? Ainda não, viu? Porque recebemos de presente 3 prêmios da plataforma Cardume. O prêmio consiste em 1 ano de cortesia no plano Peixe da Cardume e seleciona os filmes para fazer parte do catálogo da Cardume. Que incrível, né? A curadoria da plataforma escolheu... Parabéns, galera! Que honra, que premiação! Para celebrar os premiados e também a nossa edição, os filmes vão continuar online até amanhã. Aproveitem! Até a próxima edição da Mostra Sururu! Obrigada! E para não esquecer, fora Bolsonaro!